Microsoft, uma empresa de trilhões de dólares que conquistou o mundo com uma série de produtos, soluções e polêmicas. Uma delas ronda a Microsoft há algumas décadas e agora pode gerar a maior multa da história da empresa. E essa polêmica foi responsável por boa parte da liderança da Microsoft em seu segmento, mas agora pode se voltar com tudo contra ela. Famosa por seu sistema operacional e por uma série de programas para computadores de todo o mundo, a Microsoft, ao longo dos anos, passou a oferecer não só o sistema base, mas também alternativas para atender a maioria das necessidades dos usuários. Isso se traduz desde as ferramentas que compõem o pacote Office, como Word, Excel, PowerPoint e muitos outros, até soluções mais avançadas, como mais recentemente o Teams, solução de ligações de vídeo. Essas ferramentas compõem a cesta de soluções do Windows e são entregues ao comprador no momento da assinatura ou da compra da licença. E novas soluções podem ser incluídas gratuitamente em atualizações futuras. Porém, é aí que aparece a grande controvérsia em torno da Microsoft. Ao longo dos anos, a gigante se especializou naquilo que é conhecido como bundling, em que a Microsoft acopla soluções diferentes no pacote Office ou no próprio Windows, sem cobrar a mais do usuário no momento da inclusão. Nessa prática, a Microsoft não só introduz novas funcionalidades, como também inclui novos programas que correspondem a versões similares gratuitas de programas que fazem enorme sucesso no mercado com versões pagas. Em outras palavras, a gigante se especializou em pegar soluções que fazem sucesso em nichos específicos e cria um produto extremamente similar, que são capazes de fazer tudo ou quase tudo que os concorrentes são capazes. Porém, enquanto os concorrentes cobram pelo produto, a Microsoft oferece os produtos gratuitamente para quem já é ou se torna seu cliente do Windows. Ou então, cobra valores bem mais baixos do que a concorrência. Exemplos notáveis dessa prática vêm desde os anos 90, quando a Microsoft lançou o Internet Explorer, o navegador de internet gratuito que concorreria com o Netscape Navigator, líder do nicho de navegadores até então, porém pago, e mais recentemente com o Microsoft Teams em relação a concorrentes como Zoom e Slack. Além de oferecer serviços similares já incluídos em seu sistema operacional, a Microsoft também criou ao longo dos anos uma série de mecanismos para que seu sistema funcionasse conjuntamente com outros produtos da família que não são inclusos no pacote e fazem concorrência para algumas soluções do mercado. Exemplo disso são produtos como o Office 365, a resposta ao Google Workspace e o OneDrive em resposta ao Dropbox. Dessa forma, os produtos Microsoft criam uma espécie de ecossistema em que o usuário pode encontrar uma série de funcionalidades, recorrendo a apenas uma empresa ao invés de ter que contratar uma solução específica de cada concorrente. O problema é que o que parece um benefício para o cliente pode ser, na verdade, um ato contrário ao mercado e até mesmo ao cliente. Pelo menos, é assim que boa parte do mercado enxerga a estratégia da Microsoft, e que até mesmo a justiça americana também já entendeu. Em 1998, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com uma ação antitrust contra a Microsoft, sob a alegação de que a empresa forçava os usuários a usarem o Internet Explorer nas máquinas Windows e que eliminava deliberadamente a possibilidade de escolha por concorrentes como Netscape, por exemplo. Depois de sofrer uma derrota judicial, a Microsoft aceitou fazer um acordo com a Justiça em 2001 para que ela fosse obrigada a compartilhar dados tecnológicos do Windows com terceiros para que houvesse concorrência no mercado de aplicativos e programas para computador. Nos anos após o acordo, a Microsoft acabou perdendo a liderança no mercado de navegadores de internet e abriu espaço para alternativas como Google Chrome e Mozilla Firefox. Mas, se ela entregou um anel, não se pode dizer dos dedos. Isso porque, se ela perdeu o nicho de navegadores, poucos anos depois, ela veio com tudo para as demais aplicações para computador,
e assim lançou diversas iniciativas como OneDrive, Office 365, Azure, Teams e muitas outras. Essas iniciativas fizeram com que o Windows e o pacote Office ficassem cada vez mais robustos e fazem com que clientes do mundo todo pensem duas vezes ao escolherem aplicações para seus computadores, uma vez que a decisão pode ser ficar com uma aplicação concorrente e paga, ou então ficar com uma aplicação similar e gratuita da Microsoft. E nos casos em que a solução é paga, a Microsoft oferece descontos substanciais para aqueles que são clientes de outras aplicações, e que faz com que ela ganhe do preço das concorrentes. Para completar, é notório que há uma integração e uma facilitação do uso dos programas Microsoft entre si, o que facilita a vida do consumidor e cria uma nova resistência sobre os concorrentes, já que a tendência é que o usuário comum, sem grandes pretensões, acabe optando pela solução mais rápida e prática, no caso da Microsoft, o que configura amplamente o bundling, que por si só não é ilegal, ao menos que evolua para uma prática danosa, similar àquela que é conhecida no Brasil como venda casada. O problema é que essa prática tem sido vista como uma ação deliberadamente anticoncorrencial e pode ter ido muito além de uma competição justa. Isso porque, apesar de parecerem atrativas, as aplicações Microsoft podem estar escondendo uma prática ilícita. Pelo menos é a acusação que tem sido feita contra a empresa. Supostamente, a Microsoft estaria fazendo uma estratégia em que, inicialmente, ela atrai os clientes com programas gratuitos ou descontos substanciais, para que no ano seguinte, ou no momento da renovação, ela cobre um preço mais alto com parte do valor economizado embutido no preço. Ou seja, supostamente, ela primeiro atrai o cliente com uma oferta irresistível e, posteriormente, ela cobra mais sem que ele perceba, ou pelo menos sem que isso seja dito explicitamente. De tal forma que a concorrência não consiga competir, tanto porque o preço inicial é praticamente imbatível, como porque a Microsoft é uma empresa trilionária que pode suportar as perdas para adquirir o cliente, coisa que os concorrentes não conseguem por geralmente atuarem especificamente em um nicho dentro do mercado de aplicações. Contudo, com o aumento posterior do preço, uma vez que o cliente está dentro da teia da empresa, a atitude pode ser vista como uma prática de preço predatório, o que pode configurar uma grande armadilha para o mercado. Para esclarecer os fatos, a Slack, empresa de propriedade da Salesforce, entrou com uma ação antitrust contra a Microsoft na Comissão da União Europeia por supostas práticas abusivas que teriam restringido a concorrência, dado o fato de a gigante ter agrupado o aplicativo Teams junto dos pacotes Office 365 e Microsoft 365. A Slack oferece programas de comunicação para empresas, inclusive por meio de videoconferência. E, segundo ela, a Microsoft elimina a atuação dos concorrentes ao induzir os clientes a usarem o Teams ao invés de outras soluções. A União Europeia é conhecida por sua rigidez em situações semelhantes e já multou a Microsoft ao longo dos anos em mais de 2 bilhões de euros. Nessa situação, caso fique provada a violação, a multa pode chegar a 10% da receita da empresa. No ano passado, a receita da Microsoft foi de mais de 211 bilhões de dólares. De forma preliminar, o bloco já entendeu que a Microsoft, de fato, atuou de forma anticoncorrencial, mas ainda há novas etapas por vir e, caso confirmado, será a maior multa já aplicada pela comissão. Será que a gigante vai sofrer a maior multa de sua história? Você acha correta a estratégia da Microsoft? Compartilhe com a gente nos comentários.